Eu vejo tantas mulheres aceitando pouco da vida, mas tão pouco, e se acostumam a viver com esse pouco, como se elas não merecessem mais. Elas se sentem inseguras, não sabem o que fazer da vida. Às vezes até está seguindo um caminho, mas tem dúvidas, não acredita em si mesma. Não consegue enxergar a grandiosidade que tem dentro de si. E é exatamente isso que as aprisiona, exatamente onde estão. Se tornam pessoas vazias por dentro, mas não no sentido ruim. Vazias porque não se sentem completas, porque falta algo, e esse algo nunca vem de fora. Esse algo nunca pode ser preenchido por algo externo, por coisas, por pessoas. Não. Esse algo, ele só pode ser preenchido dentro de si mesma. É você mesma que dá um significado maior à sua vida. É você mesmo que muda a percepção que você tem de si mesma. E você se nutre. E você mesma te dá gás para agir, boas energias. Você sustenta bons pensamentos sobre si mesma. Portanto, você tem bons sentimentos de você mesma e da sua vida. Quanto mais você se apequena, quanto mais você se diminui perante a vida, perante o mundo, menos você vive o melhor dela. Mais você se aprisiona e não se permite viver a parte boa que a vida tem, a parte boa que a vida pode nos proporcionar. Mas a gente, de uma maneira consciente ou inconsciente, escolhe não viver essa parte boa da vida. Escolhe não se permitir, porque acredita que merece pouco. Porque acredita que essa grandiosidade não é para ela. É para todo mundo, menos para ela. Isso é uma ilusão. Isso é uma grande ilusão da sua mente, que te faz acreditar que não merece. Mas a verdade é que tem um grande potencial aí dentro de você que precisa, que necessita ser explorado. E se você não explora isso que tem dentro de você, essa potência infinita que tem dentro de você, você se frustra. Você se sente perdida, você se sente confusa, você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais o que te faz bem, você não sabe mais o que te preenche. Você fica perdida, mentalmente falando, emocionalmente falando. É como se fosse um ciclo infinito que nunca para de rodar. Você sempre está ali, sempre está pensando as mesmas coisas, sempre está se sentindo da mesma maneira, sempre acorda com aquele humor, se sentindo de certa maneira, se sente frustrada, sempre age da mesma maneira, com os mesmos comportamentos, com os mesmos hábitos que criam os mesmos resultados. E no fim, você se frustra assim, até porque você sabe o que precisa ser feito, mas você não faz. E não é por falta de vontade. Você até quer sair dessa. Você até quer viver uma vida diferente, se sentir bem consigo mesma, se olhar no espelho e amar o que vê. Você até quer. Mas tem alguma coisa aí dentro de você que te puxa de volta, que te paralisa, que te trava. Como se tivesse uma barreira que na hora que você vai ultrapassar,
Você é bloqueada e você não pode passar. Isso é a resistência da nossa mente tentando fazer com que a gente volte para o padrão que estamos acostumadas. Se eu acredito que eu mereço pouco, então no momento em que eu for ultrapassar esse limite, eu vou permanecer aqui. Eu vou continuar merecendo, acreditando que mereço pouco, porque esse é o padrão que eu estabeleci para mim mesma. Consegue perceber que é você mesma que coloca limite, que é você mesma que se trava, quando na verdade você já poderia ter se expandido, você já poderia ter crescido, você já poderia estar tocando resultados inimagináveis, mas que você sempre quis, mas você foi barrada por uma resistência interna, pela sua autoimagem, pela forma como você se enxerga. Será que você se critica demais? Será que você se julga demais? Isso está te afastando da sua verdadeira essência, que é crescer, que é se expandir e viver o seu propósito aqui no mundo. Eu entendo que em meio à rotina, nesse automático que te puxa, faz você sentir que é impossível. Poxa, olha o tanto de problema que você tem, não é mesmo? Olha o tanto de coisas que acontecem na sua vida e que parece um bicho de 7 cabeças que não dá para resolver. Olha o tanto de responsabilidade que você tem no dia a dia. Como que você vai dar conta de mais isso, mais aquilo? Eu entendo. A rotina, ela faz com que a gente esteja vivendo esse padrão que puxa a gente para baixo, esse paradigma que estabelece o que a gente é capaz ou não de fazer. Mas é aí que entra o você começar a pensar diferente, a você entrar em uma frequência de pensamento que te eleva, que faz você ter desejo de agir, que faz você ter desejo de conquistar algo muito maior. Se a gente não mudar a forma como a gente pensa sobre si mesma, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas, se a gente não muda esses ciclos de pensamentos que está na nossa cabeça, nada do lado de fora vai mudar, porque a gente sempre está pensando essas mesmas coisas. E a partir desse mesmo conjunto de pensamentos, se cria um conjunto de sentimentos que faz você se sentir da forma como você se sente. E esses sentimentos fazem você agir sobre algo, fazem você tomar uma atitude, fazem você se comportar de certa maneira, para que então você tenha certos resultados. Perceba que começou lá no seu pensamento. Quanto mais você repete um pensamento e ele se torna predominante na sua cabeça, isso se torna uma crença que se enraiza na sua cabeça e é difícil de tirar, mas não é impossível. Aliás, é esse o trabalho em que eu faço aqui, não só comigo, mas com as pessoas que acessam o meu conteúdo, de mudar esse drive mental, essa forma de pensar que guia todas as suas ações, todos os seus hábitos e comportamentos que resultam no resultado atual da sua vida. Então, se a gente deseja ter novos resultados, viver novas experiências, a gente precisa modificar lá no início, que é o pensamento. Se a gente não muda esse diálogo mental, esse diálogo interno, que todos os dias está nos drenando, está drenando a nossa energia, nada vai mudar. A gente precisa entender que tudo o que a gente repete mentalmente para nós mesmas está construindo a nossa autoimagem, a forma como a gente se enxerga. Então, se todos os dias eu repito pensamentos como:
Nossa, eu nunca vou dar certo. Nossa, porque eu sou assim mesmo. Nossa, porque eu não consigo mudar, porque eu sou pequena, eu me vejo pequena, eu não consigo gerar resultado. Se você tem essa visão de túnel sobre si mesma, você vai começar a agir de acordo com esses diálogos mentais. Você começa a acreditar no que você está falando para si mesma. Você simplesmente acredita. Percebe? Mas isso foi enraizado em você lá atrás, na sua infância, quando você não tinha a sua mente racional pronta. Então, a mente subconsciente, a mente emocional, estava completamente aberta, aceitando tudo o que lhe era colocado, tudo que via, tudo que ouvia, tudo que consumia, era inserido na sua mente, não como algo a se questionar, mas como uma verdade. Mesmo que não seja uma verdade, mas você tomou aquilo como verdade, então você vive baseado nessas crenças. Nessas crenças sobre si mesma, sobre a vida, sobre o outro, sobre o dinheiro, sobre relacionamentos, sobre saúde. A gente vive baseado nessas crenças. E que se a gente não tem a autoconsciência, se a gente não tem a percepção aguçada para entender isso, isso vai continuar perseguindo a gente, vai continuar guiando as nossas vidas. Por isso que a gente precisa ter a autoconsciência de pensar sobre as coisas, de questionar as coisas. Por que que eu tô pensando dessa maneira? Por que que eu acho isso? Por que que eu acredito nisso? Será que isso é verdade? Será que eu quero que isso faça parte da minha vida? Aprofunda essas perguntas que você vai achar a resposta. Mas uma coisa que você não pode fazer é deixar com que implantem coisas na sua cabeça, joguem uma sementinha e você acredite nelas. Não acredite em algo sem antes perguntar o porquê, sem antes buscar entender o como. Senão você vai passar a vida sendo guiada por pensamentos que não são seus, que são emprestados de outras pessoas. Eu sei que parece ser uma tarefa muito difícil mudar esses pensamentos sobre nós mesmas, até porque a gente já é tão acostumada intrinsecamente a pensar dessa maneira que quando a gente fala um pensamento bom para nós mesmas, logo vem aquele intruso pensamento. Nossa, que mentira isso que você tá falando. Nada a ver com você. Você não é assim. Você tá fingindo. Sempre tem esses pensamentos, né? Mas é assim que acontece no começo. A sua mente tenta te sabotar. Mas você precisa continuar dialogando mentalmente consigo mesma, inserindo novos pensamentos, inserindo novas percepções sobre si mesma. A cada dia você vai trazendo coisas para sua mente que te elevam, que fazem você se sentir grande, que te fazem realmente avançar, crescer e evoluir. Ao invés de fazer o contrário, que normalmente temos o costume de fazer e que normalmente a maioria das pessoas fazem, que é acreditar em pensamentos que te enfraquecem, que te apequenam, que te fazem sentir uma merda. Troque isso por se engrandecer, por dialogar consigo mesma sobre bons pensamentos que fazem você acreditar em si, que fazem você confiar no seu potencial, que fazem você agir, se mover para criar uma realidade diferente. Porque é só assim que a gente pode mudar essas crenças, esses pensamentos, trocando eles por pensamentos melhores. E isso precisa se tornar dominante na sua mente, para que então
Seja o seu novo eu, a sua nova e melhor versão que você está construindo. Então, minha linda, por mais difícil que seja, você precisa mudar isso, porque os anos vão se passar. O tempo vai passar do mesmo jeito. Lá na frente você se vê como? Agindo dessa mesma maneira? Ou se tornando uma versão melhor ainda de si mesma? Então imagine e comece hoje mesmo a implantar novos pensamentos na sua mente e a começar a acreditar neles de verdade, para que então você se torne a sua melhor versão. Se esse vídeo de alguma maneira mudou a sua percepção sobre algo, se você tirou um insight desse vídeo, então dá o like aqui embaixo, você pode deixar também o seu comentário e vai ser um prazer gravar mais vídeos como esses para você. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, maravilhosa!